Clube885 no YouTube. Mais conteúdo, mais história, mais diversão. youtube.com/Clube885. Clube está apresentando o Grande Jornal Regional. Clube. E a hora certa? Hora certa, confira. 8 horas e 27 minutos. Temperatura de 17 graus. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento. Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Para a Loja Docim, você conhece, você confia. Vamos então para a nossa participação agora aqui no quadro Temas com o nosso colaborador, o médico veterinário, Dr. Álvaro César de Abreu, do Hospital Veterinário Dr. Álvaro Abreu, Clínica e Pet Center, que tem lá como mascotes o Caramelo e Mingau, né, que são os mascotes tanto do hospital quanto da clínica e do Pet Center, Dr. Álvaro Abreu, que estão sempre lembrando da importância dos cuidados, né, com os nossos pequenos animais, né, o bem-estar animal, a posse responsável, Dr. Álvaro, e também a importância da vacinação neste período, porque apesar de não termos hoje um grande número de casos, né, de raiva animal, especialmente com os cachorros, nós ainda temos casos no Brasil. Recentemente tivemos até, se não me engano, doutor Álvaro, a morte, né, de uma mulher, não faz muito tempo, em Santa Catarina. Foi Santa Catarina, né? Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Braulio, bom dia, ouvintes da Clube FM. Então, Braulio, a gente, seguido, a gente tem notícias de casos, né, de raiva humana, né, próximo, ou até mesmo de casos de raiva em animais, né? Muito recentemente a gente teve casos de felinos e tudo mais. Então a gente sempre fala e volta no assunto, né, da importância de, embora uma doença que esteja praticamente era quase considerada erradicada, né, ou seja, ela estava controlada. Hoje não é isso que a gente tem, né? Os números não atentam para isso, né, Braulio? Até porque, Braulio, os números recentes mostram que em torno de 15%, de 15% a 17% somente dos cães que vivem no Brasil recebem vacinas anualmente, né? Uhum. Então tu pensa que a gente nem 20% dos animais recebe pelo menos uma vacina. Quando a gente fala em outras vacinas de outras viroses, né, não menos importantes, esse número cai mais ainda, cai para menos de 10%. Então isso preocupa muito a gente, né? Pois é, né? Então, o baixo índice. O baixo índice. E isso acaba contribuindo para a manutenção dos casos, né? Exatamente. Então, por isso que a gente tem, Braulio, tu falaste do Caramelo e Mingau, a gente tem o nosso projeto comunitário. Ele funciona, o nome é Caramelo e Mingau, que são os nossos mascotes, mas o nosso projeto ele é desenvolvido o ano inteiro, né? Então, os pilares desse nosso projeto, desse nosso programa e projeto, ele trabalha muito em cima disso, né? A posse responsável, né? O que é a posse responsável, né? É tu atender às necessidades do animal, né? Não abandonar, dar alimento, não maltratar, dar condições de vida favorável, né? E fazer as vacinas, as prevenções necessárias, né? Então isso é importante. A outra questão importante é o bem-estar, né? O que é o bem-estar, né? Atender todas essas necessidades, mas também, né, esse animal precisa ter um convívio, né, bom, um equilíbrio entre saúde, alimentação, espaço e convivência com as pessoas, né? E a outra questão, então, que a gente fala sempre, e agora é a hora que a gente está entrando, então, na parte da prevenção e das doenças, que são as zoonoses, né? Sim.
E aí, quando entra na questão da zoonose, a gente sempre fala primeiramente, né, na raiva, né? Mas não é só a raiva, tem outras doenças todas. Por isso que o nome é zoonoses, né? As zoonoses são as doenças que são transmissíveis dos animais para as pessoas, né? Sim. Mas a raiva, então, sempre é aquela que a gente sempre, né, fala e faz, então, as campanhas todo ano, né? Exatamente para estimular as pessoas, lembrando da questão das zoonoses, né? Porque o animal vive diretamente com as pessoas, então a gente não quer que esse animal fique doente e que passe uma doença para as pessoas, né? Sim. Então a importância da vacinação, ela está relacionada a esse conjunto todo, né? Entende? Então por isso a conscientização que a gente faz nas escolas, os trabalhos que a gente voluntário que a gente faz nas escolas, principalmente com alunos, com as pessoas também da terceira idade hoje, Braulio, que estão assim tendo o seu animal como uma companhia, né? É crescente hoje as pessoas né, aposentadas e tal que convivem com o animal, né? Isso também é algo crescente e então também é um público que a gente está conscientizando para que mantenha esse animal vacinado, faz a vacina todo ano, evita que o animal fique doente, evite que acabe passando uma doença para os outros animais e para a família, enfim. A gente trabalha muito com a conscientização da prevenção, né, Braulio? Doutor Álvaro, por falar em prevenção e conscientizar as pessoas, é bom lembrar que não só o cachorro, o cão transmite raiva, outros animais também, o próprio gato, né? Que sim, é um animal exatamente. Os gatos. Mais comum nas casas. A gente tem hoje um número muito crescente. A gente já falou disso aqui, né? Os gatos, eles né, hoje são considerados animais também de companhia, tanto quanto o cão, e praticamente quase que meio a meio em termos de população nas residências das famílias brasileiras, né? Então, o gato, como ele circula, né, principalmente em ambientes, em cidades menores, que a moradia ela é mais horizontal, né? Esses gatos acabam circulando mais. Na medida que eles circulam em terrenos baldios ou em pátio, eles têm uma tendência a se contaminar mais, né? É diferente daquele gato que vive num apartamento, que não tem contato com outro animal nunca, né? Então o gato, ele tanto que os últimos casos que se tem de raiva foram de felinos, né? Olha só. Exatamente, em função da facilidade que ele tem ainda de se contaminar com os outros animais que vivem, né? Hoje eles brigam muito também, se não são castrados. Exatamente, e a gente tem uma população de gatos que vivem em ambiente aberto na rua muito grande, né? Isso tem. Então esses animais não têm acesso à vacina, então por isso que os animais que frequentam a casa, que têm uma responsabilidade, uma tutoria de um proprietário, esses animais então devem ser vacinados em função disso, né? E quais são as outras zoonoses além da raiva, que é a principal, né? No programa comunitário de vacinação, que a gente então faz uma concentração no mês de agosto, né? Tradicionalmente se faz isso sempre no mês de agosto. As outras viroses que a gente tem que não são também viroses, mas que são muito letais para os animais, que é a sinomose e a parvovirose, né? E falando em zoonose, nós temos a própria gripe canina bordetella, que já tem relatos recentes de ser uma zoonose, né? E a leishmaniose é algo relativamente novo para nós aqui na nossa região. Ela é transmitida pelo mosquito, né? E isso é uma zoonose muito importante, porque essa realmente ela acomete o ser humano e ela é bem grave, né? Então essa é uma das zoonoses que na nossa região mais fria não tínhamos, e agora nós temos já. Então a gente tem já bastante casos de animais positivos aí com relação à leishmaniose. Então são doenças que a gente, né, sempre fala disso em termos de prevenção, e não menos importante, né, Braulio, é a questão da prevenção com vermífugo, né, remédio para vermes, né? Então, por exemplo, a gente tem tido muitos
muitas dúvidas. Mas o meu animal, ele vive num apartamento, eu preciso dar remédio para vermes? Sim, ele tem hábitos diferentes, ele se lambe, ele tem uma higiene diferente. Então ele vai ter vermes, sim, e esses vermes podem passar para as pessoas. Olha só. É muito comum. A giardia, por exemplo, é uma parasitose muito comum que as pessoas adquirirem, né? E outros, né? Então a importância da prevenção, além da vacina, na questão, falando de zoonoses, né, Braulio? Além da vacina, a questão do remédio para vermes, né, é muito importante. Daí a gente já entra também nos antipulgas, que, né, a pulga também ele pode transmitir doença e tudo mais. Mas voltando à questão das vacinas, né, Braulio, então no programa que a gente vai desenvolver agora, que começa dia 1º, todo mês de agosto, nós vamos ter postos volantes na cidade, todo o município de Canela aqui. Então a gente vai ter condições de ir até a comunidade, de ir até próximo da residência, né? Então a gente pede que as pessoas aproveitem essa oportunidade. Os preços das vacinas vão estar diferenciados, vão estar com um preço bem acessível, todas elas, né? Então a gente vai conseguir, né, fazer com que as pessoas tenham acesso à vacina, principalmente a vacina de raiva, né, por um custo diferenciado e lá próximo da casa, próximo do bairro, né? A gente tem ali, quem quiser pode acompanhar nas redes sociais os nossos locais, né? São mais de 20 postos de vacinação. Então praticamente todo o município está mapeado para próximo nos bairros ter um dia onde o posto, a equipe volante nossa com o médico veterinário, né, vai estar junto, vai tirar as dúvidas, orientações e vai vacinar o animal lá próximo da casa, então, das pessoas. Começa no dia 1º de agosto, na segunda-feira, doutor Álvaro. Isso, e começa. se estende aí ao longo da semana e da próxima semana, né? Isso, começa lá no primeiro dia, lá no bairro Saiqui, Jardim das Fontes, é o primeiro dia. E aí o pessoal pode procurar tanto nas redes sociais do hospital, no caso, Clínica e Pet Center, do Hospital Veterinário Dr. Álvaro Abreu, mas também aqui na Clube a gente vai estar colocando nas nossas redes aqui para as pessoas. E além de Canela, tem outras cidades que fazem parte da campanha? Sim, o nosso programa comunitário, que Caramelo e Mingau, ele atinge toda a região, né, Olha só. A gente atende Cambará, São Francisco de Paula, Santa Maria do Herval, Nova Petrópolis, Picada Café, Linha Nova, Morro Reuter e Presidente Lucena. Olha só, são todas essas cidades que estarão recebendo a campanha de vacinação com o nosso projeto. Com o Hospital Dr. Álvaro Abreu. E mais informações, quem está nos ouvindo pode procurar nas redes sociais, né? Quer Exatamente. saber o dia que a equipe volante estará no posto, né? No posto móvel, digamos assim, ou no posto que estará... vai ter um ponto, né, de referência no bairro. Exatamente, vai ter um ponto de referência. Normalmente ele é próximo às escolas, ou praça, ou algum mercado importante daquele bairro. Né? Então vai ser sempre um ponto de referência centralizado naquele bairro. E outra coisa importante, Braulio, quem eventualmente não conseguiu ir no posto de vacinação, pode ir direto lá no hospital, lá na clínica, que a gente vai também, durante o período de agosto, vai estar fazendo a vacina lá, né? Então lá vai ter a possibilidade de fazer lá também, né? Quem não conseguiu, perdeu o dia ou não pôde estar trabalhando, né? Passa lá e faz a vacina. Pode fazer. A gente vai ter um posto também no centro da cidade, né? Ali na praça, que também vai facilitar bastante. E outra coisa que a gente lembra, né, Braulio, pede, quem tem a carteira de vacina do seu animal, que já leve ela junto, né, que daí a gente já pode ir colocando, né, a etiqueta, o carimbo da vacina, então para a pessoa já ter aquele acompanhamento e guardar, porque é um documento, né, se caso esse animal vier a sofrer um acidente ou morder alguém, aquele ali é o comprovante de que o animal foi vacinado, né? Então a gente pede que a pessoa leve a carteira de vacina onde tenha o histórico do animal, leve junto, senão a gente vai fazer outro, claro, que a gente perdeu, a gente vai fazer uma nova, mas as pessoas que tiverem já podem levar a carteira junto de vacina. Se não tiver, não deixe de levar, né? Não deixe de levar, uma nova que a gente carteira. Vai fazer uma nova sem problema. É isso aí, o importante é levar o seu animalzinho para tomar
a vacina da raiva e de outras zoonoses, né? Para prevenir, que é sempre o melhor remédio, né? A gente prevenir as doenças, porque como os mascotes aqui, Caramelo e Mingau, né, trabalham aqui a importância da posse responsável, do bem-estar animal, que envolve, obviamente, as vacinas, enfim, né, esse trabalho preventivo de vacinas e medicamentos. E é importante, então, né, que você que nos ouve também tenha cuidado aí com o seu animalzinho. Doutor Álvaro, agradecer pela tua participação. Doutor Álvaro César de Abreu, obrigado. Um abraço, e lembrando que a campanha começa no dia 1º de agosto. Toda a região, mas vamos falar para Canela, mas para toda a região. Você que está nos ouvindo, você nos ouve em outras cidades também, procura aí nas redes sociais do Hospital Veterinário Dr. Álvaro Abreu, Hospital Clínica e Pet Center, ou também nas redes sociais da Clube 885. Doutor Álvaro, muito obrigado. Obrigado, Braulio, e mais uma vez agradecer a Clube FM, que é parceira desse nosso projeto desde o início, né, na divulgação e no acompanhamento, na divulgação da importância, né, desse projeto. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, a toda a equipe da Clube FM, né, e quem tiver alguma dúvida sobre vacina, pode entrar em contato conosco pelas redes sociais ou indo no posto de vacinação também, a nossa equipe vai estar lá à disposição para tirar todas as dúvidas. Doutor Álvaro, certo? Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, doutor Álvaro, um abraço para você também, bom dia. Muito obrigado pela tua participação aqui no Grande Jornal Regional. Depois do nosso intervalo, você confere no Turismo e Negócios a Gabriele Crespan e Léo Duarte convidando para o primeiro encontro de inovação para o turismo que acontece no Sídica no dia 10 de agosto. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8h43, temperatura de 17 graus e 5 décimos nesta manhã de tempo bom, e que bela manhã, hein? Clube está apresentando o Grande Jornal Regional. Clube 88.5. A rádio que você vê.